Neste vídeo, falaremos um pouco sobre o DANF e seus campos. E ao final, falaremos também sobre o CFOP e vamos interpretar um pouco do CFOP que consta no DANF. Tá bom? Eu sou Cleiton, trabalho na V9 Informática aqui da cidade de Divinópolis. Trabalho na área de desenvolvimento desde 98, né? E sempre aprendendo. E o intuito do vídeo é orientar, é tentar abrir um pouco a sua cabeça, tirar alguma dúvida relativa a essa área fiscal da empresa. Não é a área fiscal da contabilidade. É você que está dentro da empresa, começou na área fiscal, tem dúvidas de como interpretar o DANF, entrar com essa nota, sabendo que o resultado das informações da entrada refletem nas saídas. Se entrou de forma correta, provavelmente vai sair com informações corretas. Se entrou errado, certamente vai sair as informações na nota fiscal de saída de forma errada. Então vamos de uma forma bem clara e objetiva tentar bater um papo sobre isso. O intuito aqui não é ensinar, não sou professor e sempre digo que quem precisa tirar as suas dúvidas é o seu contador, a sua contadora. Ligue para a sua contabilidade sempre e se oriente com eles. Vamos lá. Conhecendo o DANF e seus campos. Antes disso, nós vamos entender um pouco de algumas nomenclaturas, algumas siglas que aparecem no nosso dia a dia. CFOP. Tudo gira em cima disso e é muito importante. É o Código Fiscal de Operação. Toda movimentação de mercadoria, ela possui um CFOP. Seja venda, seja revenda, seja produção, seja doação, seja remessa para industrialização, seja entrada da mercadoria, seja aquilo que você comprou e você vai ter que escriturar. Então, toda movimentação, ela tem um CFOP específico, tá? ST, vamos trabalhar com a sigla ST, que é Substituição Tributária. Ao final e nos comentários eu vou deixar o link de um vídeo ensinando sobre substituição tributária de meu amigo Alexandre Lobo, do Rio de Janeiro, que ensina de uma forma muito intuitiva, muito bem explicado o que é esse bicho ST, substituição tributária. NFE, nota fiscal eletrônica. XML, vamos tratar apenas como o arquivo da nota fiscal eletrônica, não é? DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o que você tem em papel. NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Todo produto constante na nota fiscal, no DANF, ele tem um NCM para ele ou para a família dele. CEST, Código Especificador da Situação Tributária, normalmente para mercadorias que têm ST, do segundo item acima. CSOSN, corresponde ao CST. Pulei uma aqui, né? CST, Código da Situação Tributária, para empresas não simples nacional, lucro presumido, lucro real. CSOSN, equivalente ao CST, porém, ela é para empresas do Simples Nacional. O que é a tabela CFOP e como funciona a sua aplicação? Como eu disse, né, o intuito do CFOP, o Código Fiscal de Operações e Prestações, é definir qual é a situação que está acontecendo. Aquela nota é uma venda para dentro ou para fora do meu estado? Ela tem ST ou não tem ST? Ela é uma doação, ela é um brinde, ela é uma remessa para industrialização, ela é uma devolução, ela é um retorno, que devolução e retorno normalmente são diferentes, né? Então ele é praticamente um código de 4 dígitos, que para toda nota de saída, todo CFOP de saída, existe um CFOP correspondente de entrada. Sempre vai existir, tá? E aqui, ó, vamos lá. As entradas. Quando você pega uma nota do seu fornecedor e vai lançá-la, você vai ter que mudar
o CFOP para aquela sua necessidade. Se você comprou de dentro do seu estado, o seu CFOP vai começar com 1. Se você comprou de fora do estado, vai começar com 2 e tem o 3, que é quando vem do exterior. Quando você vende, o seu CFOP vai começar com 5, tanarã. Aí vai ter que ter a tabela para encaixar naquilo que é a sua venda. 5 para dentro do estado, e quando você estiver vendendo para fora do estado, começa com 6 e 7 para exportação. Portanto, você precisa entender a variação entre 5 e 6. Para as vendas, 5 começa com 5 para dentro do estado, 6 para fora. E quando você tem que dar entrada nessa nota, 1 quando o emissor dessa nota é de dentro do seu estado e 2 quando ele é de fora. Os outros dígitos vai ser de acordo com aquilo que você está entrando. Cada situação tem uma particularidade. Aqui eu coloquei apenas alguns CFOPs de saída e entrada, para que você comece a compreender um pouco, a absorver essa informação. Mas ninguém vai conseguir te encaixar isso na sua cabeça. Vai depender de você pesquisar, anotar, interpretar, entender. É difícil? Não, mas precisa do seu esforço e de anotação. 6101, 5101. Venda de produção do próprio estabelecimento. 6101 quando você vende para fora do seu estado, 5101 quando você vende para dentro do seu estado. 6102, 5102. Revenda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. 6102 ao 6, começou com 6, para fora do seu estado. 5102 para dentro do seu estado. Normalmente, ou na maior parte das vezes, sempre existe um CFOP e um CFOP equivalente também com substituição tributária. Tá? Vai ter CFOP 6101, por exemplo, venda de produção do estabelecimento sem substituição, sem ST. E vai ter o 6401, por exemplo, que também é venda de produção do estabelecimento sujeito a ST. Então, isso é uma parte que às vezes pode confundir a maioria das pessoas, principalmente os mais desavisados, que caem às vezes de paraquedas no setor fiscal e não conseguem, não tem um amparo, alguém para explicar. Então, lembre-se disso. Sempre observar essa situação. Principalmente quando você adquire, tá? Quando você compra, nós vamos ver mais adiante, tem muito essa particularidade de mercadoria com ST e sem ST. Quando você dá entrada em uma mercadoria com ST, ela tem uma codificação para você. Quando você dá entrada em uma mercadoria sem ST, ela tem outra codificação para você. Então, são codificações diferentes nisso aí. Vamos prosseguir. Aqui embaixo, em azul, eu coloquei algumas aquisições. Quando você compra para produzir, você vai pegar aquele produto e vai produzir. Se você estiver comprando de fora do estado e a mercadoria não tem ST, você vem no 2101, 1101, por exemplo. Você está comprando para industrializar. Comprei um tecido para fazer a camisa. Se vem de fora do estado, 2101. Se vem de dentro do estado, 1101. Se eu comprei um chinelo, pares de chinelos para revender, e eles não têm ST, por exemplo, 2102, se eu estiver comprando de fora de Minas, ou fora do seu estado, no caso, 1102, se você estiver comprando de dentro do seu estado. E essa mercadoria não tem ST. Lembrando que essa tabela de ST, essa tabela de CFOP, ela pode ser adquirida com o seu contador, na internet ou no próprio site da Receita Federal, onde eu baixei para fazer alguns exemplos aqui com a gente. 2403, 1403, quando eu compro para comercializar com operação que tem ST, seja ela de fora do estado, comecei aqui com 2, ou 1 de dentro do estado. Lembrando que a nota do seu fornecedor, ele não vem 2403, 1403, ou ele vem 6403, ou 6405, ou 5403, 5405.
vai depender muito. Você que tem que se perguntar, estou comprando ou dando entrada nesse item para qual finalidade? Isso. Ele é tributado ou ST ou não tributado? De acordo com essa resposta, que você vai procurar na tabela de CFOP e encaixar para a sua entrada, para o seu lançamento. Vamos para o próximo. Tá. E nem sempre, né? Quando você compra com 5101, a nota vem 5101, 6101, você vai colocar 1101 ou 1102. Às vezes você pode estar comprando para uso e consumo, que tem um código totalmente diferente, ou para um ativo mobilizado. Você compra um computador para usar na empresa, por exemplo, ele tem um código próprio, igual tem aqui, ó, 2556, 1556. Seu contador certamente vai te passar isso aí. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o regime de recolhimento empresarial. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. Mas por que, Cleiton, que a gente tem que falar sobre isso? Por que eu tenho que entender isso? A nota fiscal, ela tem as diferenças ali em alguns campos. Quando a empresa que você está comprando, ela é simples nacional, normalmente ela não tem destaque de ICM. E a lucro presumido e lucro real, normalmente pode ter. Vai variar, né? Às vezes a mercadoria que ela está te vendendo é isenta de ICM, então não vai ter. Nós vamos ver isso aqui adiante. Só para entender o que? Existe o campo CSOSN, que nós vimos lá na tabela acima, que é o Código de Situação da Operação do Simples Nacional, ou ela já falou, para o Simples Nacional, ou esse CST, Código da Situação Tributária do ICM. Então, isso, ela define o campo, esses dois campos, para a gente saber se a empresa é simples nacional ou não. Então, por isso que a gente pretende e precisa saber o regime de recolhimento. Faz diferença para a gente. Só um pouquinho dessa descrição, eu peguei essa definição no site do Sebrae. Simples nacional, os empresários costumam procurar o Simples Nacional em primeiro lugar, pois ele oferece alguns benefícios, menores alíquotas, uma administração tributária mais simplificada, com facilidade na arrecadação, né? Pode ser feito por meio de pagamento em uma guia única, seu imposto é X no final do mês, aí eles apresentam a guia para você e pronto. Lucro presumido é um regime tributário que é bastante utilizado por prestadores de serviço, como médico, dentistas, economistas, entre outros. Para as empresas com lucro superior a 32% do faturamento bruto, podem ter grandes vantagens nessa modalidade. A apuração desse regime implica, você tem que pagar imposto de renda de pessoa jurídica, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS se for prestador de serviço, ICMS, IPI se for indústria. Diferente do Simples Nacional, que já está embutido, não é que no Simples você não paga, ele já está embutido na sua guia com alíquotas menores. Tanto se você pegar um DAI, né, um DAS, melhor dizendo, DAS, você pode olhar que ele tem a distribuição todinha aquele imposto, o percentual de quanto é para cada um desses tributos aqui e impostos. E o lucro real já é um tipo de regime que as empresas de maior porte costumam enquadrar nela. Porque normalmente ela é feita baseada na entrada por saída. Já fica... a empresa, o pessoal já fica já tem mais condições até de controlar o que pode pagar ali no final do mês. A desvantagem são os encargos trabalhistas. Principalmente na área da Previdência Social, que tem o INSS da parte patronal, seguro-acidente e assim vai. Mas, dependendo daquilo que você vende, vale a pena demais você ser lucro real do que ser simples nacional. Pode ter certeza, faça uma simulação com o seu contador aí, que é importante você ver isso. Vamos lá. A fonte, como disse, foi lá no Sebrae. O intuito aqui não é ensinar isso e vamos prosseguir.
interessante e importante essa tabela aqui, ó. Tabela A, origem da mercadoria. 0, nacional. 1, estrangeira com importação direta, exceto a indicada no código 6. 2, estrangeira, adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7. O código 7 é estrangeira adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante. Aí, Cleiton, eu preciso saber isso aqui? Se você for indústria, você tem que saber. Porque como que você vai colocar o seu produto no mercado se não souber isso aqui? Se você for comércio, você também precisa saber para ter certeza que está fazendo a coisa correta. Se você conhece o produto, de onde você compra, se você tem conhecimento desse processo todo. Guarde isso aqui. Então, a tabela A, origem de mercadoria. Você vai ver um pouquinho adiante o porquê que é interessante saber isso aqui. Próxima tabela, tabela B, Código da Situação Tributária, CST. Lembra que nos primeiros slides aqui aqui ó, no penúltimo, CST, Código da Situação Tributária. Ele é um código da situação para empresas não simples nacional. Por isso que a gente teve um breve relato sobre simples, lucro presumido e lucro real. Então, o CST ele é aplicado no caso do 2 e do 3. Se bem que existe, hoje são 18 de abril de 2021, existe um ajuste NIEF para ano que vem, acabar, se não me engano, com CSOSN e alguns CFOPs unificando isso. Mas no finalzinho vou deixar a referência, você pode consultar o seu contador. Talvez tudo isso que a gente está entendendo hoje, quando chegar 2022, tenha algumas alterações. Então, o CST é a origem, né? Quando está naquele campo CST de um DANF. É interessante você tiver um DANF em mãos. É a origem que a gente viu aqui no código anterior, 0, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais os dois números abaixo. 00 significa tributada integralmente. Quando a gente diz tributada, é que ela tem tributação do ICMS. Tributada, o 10, tributada e com cobrança por ICMS de ST. Significa que ela tem o ICM e também tenha a ST, a substituição tributária. 20, com redução da base de cálculo de ICMS. 30, isenta não tributada e com cobrança por ST. 40, isenta, 41 não tributada, 50 com suspensão, 51 ela é diferida, né, tem diferimento. 60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. 70, com redução da base de cálculo e com cobrança por substituição tributária. 90 outras. Lembra que pouco tempo atrás eu disse que o CFOP existe lá um par com ST e sem ST? Aqui também tem isso. Ó. Olha lá, o 00 tributado integralmente, o 60 cobrado anteriormente por substituição por ST, o 10 tem tributação e tem ST. Isso para empresas, igual eu disse aqui em cima do lado direito, ó, empresas de regime normal, lucro presumido e lucro real. Também na próxima tabela B, tem o CSOSN, quando a empresa for simples nacional. Se a empresa for optante pelo simples nacional, o CST, entre aspas, é chamado de CSOSN. Vamos considerar isso. O origem, primeiro dígito, lá 0, 1, 2, 3, 8, até 8, é um só, para ambas as categorias, ambos os enquadramentos. Agora, no Simples Nacional tem 101, tributada pelo Simples com permissão de crédito. O que é o permissão de crédito? É uma alíquota pequenininha de ICM que você pode destacar para que o seu cliente aproprie isso. Quando existe venda de lucro presumido para lucro presumido, lucro real para lucro real, quando elas destacam ICM, se o ICM deu 50, quando eu lançar na minha nota, no meu sistema, eu aproprio o crédito daqueles 50. E esse
crédito do ICM do Simples Nacional, ele é menorzinho, ele é às vezes 1 ponto pouquinho, 1 ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa. O seu contador te passa isso no primeiro dia do mês, sempre, baseado no faturamento dos últimos 12 meses. Então, essa tabela aqui de 101, 102, 103, ela equivale à tabela anterior. Exemplo, aqui eu tenho 60 ICMS cobrado anteriormente por ST. No Simples Nacional, eu tenho 500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Mesma coisa, tenho 90, no caso 90 e aqui é o 900, outros. Aqui nós temos 3 dígitos. No anterior são 2 dígitos. Vamos para a próxima tela que você vai começar a entender isso aqui. Ó. Aqui é um exemplo de um DANF. Vamos entender um pouquinho do DANF. Você tem um DANF em mãos aí, de preferência, espero que tenha, porque assim você vai conseguir assimilar. No 1 está o canhoto. Ele pode estar tanto na parte superior quanto na parte inferior do DANF. Você deve assinar e datar a sua via também quando receber a mercadoria. A opção 2 é a parte do emitente, de quem emitiu a nota para você. O 3 é a identificação do DANF, né, que é o documento auxiliar da nota eletrônica. Esse índice aqui, ó, 1 saída, significa que essa empresa está fazendo uma nota de saída. 0 é entrada. Quando eu posso tirar uma nota como 0 entrada? Eu vendi para você, chegou na sua empresa, você recusou a mercadoria, assinou atrás dela, bateu o carimbo, datou, falou que não quer essa mercadoria por esse motivo. Então, eu tenho que fazer uma nota de entrada para mim, uma devolução. Então, aqui o índice seria 0. Aqui o número da nota, quando te perguntarem qual é o número do DANF, você pode vir nesse campo 3 aqui e procurar o DANF aqui. Ó. Qual é a série? Está aqui. Campo 4 é representação em código de barras de uma chave de acesso que tem 44 dígitos. Essa chave de acesso ela é ímpar, única por cada nota, e você deve consultá-la no site da Receita Federal, que é esse aqui, nesse portal da nota fiscal aqui, ó, nfe.fazenda.gov.br/portal. O 6, protocolo de autorização. Se a sua nota não tem esse protocolo aqui no campo 6, tem alguma coisa errada, né? O DANF tem que ter esse protocolo. 7, natureza de operação. Aqui a gente entende que coloque a natureza de operação preponderante da nota. Você pode ter 10 itens em uma nota. 5 tem um tipo de CFOP, por exemplo, 5102, que é revenda. Os outros 3, 5405 e os outros 2, 5101. Você pode ter, não tem problema. Em uma nota fiscal pode ter vários CFOPs. Aqui você pode colocar aquele que mais consta na nota. O 8 é a inscrição estadual do emitente e o 9 é o CNPJ ou CPF do emitente. O 10 aqui no campo destinatário seria o nome da sua empresa com 11 CPF, 12 a data que foi emitida, endereço, bairro. Então aqui são os dados da sua empresa, tá bom? Então vamos observar agora o campo de produtos. Olha aqui. Aqui eu tenho um exemplo de uma nota que aqui tem a base de cálculo de ICMS do lado esquerdo aqui em cima. Limpa, não tem nada, ICM, base de cálculo de ST, nem valor de ST, só tem o valor do produto e o valor da nota. Muito provável que essa nota tenha sido emitida por uma empresa do Simples Nacional, como eu disse anteriormente, porque normalmente ela não destaca ICM. Mas também ela pode ser emitida por uma empresa lucro real, lucro presumido, de acordo com o CFOP, ela também não vai ter ICM. Não vai ter imposto aí. Então é interessante sempre estar conversando com o seu contador. Vamos olhar o campo de itens aqui, hein? Primeira coluna, o código do produto. Esse é o código do seu fornecedor. Quando você vai lançar a sua nota, essa nota em seu sistema de informática, você tem que lançar esse kit para a pia 3 peças, por exemplo, no código que você cadastrou esse kit.
Você compra da empresa A, ele vem com 39,45. Você compra da empresa B, ele vem com código 1. Você compra da empresa C, ele vem com código 10, 11, 50, 70, qualquer código. Então, você tem sempre que observar e lançá-lo no seu código interno. Isso é uma orientação que a gente dá para os nossos clientes. Se você vai perguntar isso para o seu programador, tá? Às vezes você quer ter diferenciação disso, se a descrição, às vezes a mesma descrição 10 vezes, você vai conversar com o seu contador. Sendo cliente nosso da V9 Informática, nós orientamos a lançar em um único código, porque se você não muda nada disso aqui, se o NCM, a descrição forem similares. No segundo campo, nós temos a descrição do produto ou serviço. No terceiro campo, NCM-SH, nomenclatura comum do Mercosul. Vamos voltar aqui em cima em nossos nomenclatura, está aqui, ó, nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto ou família de produto tem os seus códigos. Pode buscar isso no site da Receita Estadual, Receita Federal. Aqui em Minas, por exemplo, existe um programa que tem no site da Receita Estadual sobre NCM, faz algumas buscas se tem alíquota de MVA, que é a mais de valor agregado, quando é substituição tributária ou não, ou pergunta ao seu contador, que ele vai te ajudar. Olha aqui o quarto campo, CSOSN. Então aqui ele contou para a gente que essa empresa é Simples Nacional. Por quê? Quando não é simples, é CST. Lembrando que em janeiro de 2022 isso pode ser alterado, como eu disse. Pode ser extinto e voltar tudo para CST. CFOP. Para cada situação existe um CFOP. Aqui esse kit tem um CFOP 5405. Mais abaixo uma bomba para galão tem um CFOP 5102. Então, 5405 significa que é uma venda com uma mercadoria que teve ST cobrado anteriormente, e o 5102 que não tem ST. Nesse caso aqui ela é tributada. Como é Simples Nacional, não tem ICM. Tá vendo aqui? Ó, vários CFOPs em uma nota. E lembrando ou informando que o CSOSN/CST e CFOP eles têm uma correlação muito forte. Nunca que uma empresa do Simples Nacional, ou não deveria, o CSOSN 500 não pode ter um CFOP 5102, porque o CSOSN 500, ele significa o quê? Aqui embaixo, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. E o CFOP 5405 corresponde a esse segmento, a essa sequência. Ao passo que o 5102 significa que ela é tributária. Então, encaixaria aqui, ó, ou no 101 ou no 102, por exemplo, se fosse do Simples Nacional. Vamos ver como está lá? Olha aqui, ó, o 5102 está como 101, que permite, o 01 permite, com permissão de crédito. Ah, mas tem um 2 aqui antes. Opa, voltar. Tem um 2 aqui antes. O que é isso? Vamos ver agora. Lembra que eu te falei da tabela A, da origem? Vamos vir para o próximo campo aqui. Olha aqui, ó. Então, vamos pegar o campo 16 e o 17. Ele é composto aqui, não é um CFOP 0500. O 0, nesse primeiro campo, seja no CSOSN, seja no CST, lembre sempre disso. Esse primeiro dígito corresponde à origem. Vamos guardar duas informações aqui, ó. 0500 e ela é a do Simples Nacional. Vamos aqui. 0 na tabela A, 0 Nacional. 500 ICMS cobrado anteriormente. Então eu sei que aquela mercadoria é a mercadoria nacional que tem a ST. 0500. Olha aqui, origem. Primeiro campo aqui, origem, marcado. Esse aqui, essa bomba para galão, não é um CFOP 2101, não confundam.
é o primeiro dígito, 2, origem 2. Próximo campo, 101, do CSOSN. Então, vamos às nossas tabelas. Tabela A. 2, estrangeira, adquirida no mercado interno. Parará. 101 do CSOSN. Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Entenderam aí a relação e correlação? Primeiro dígito significa que de onde ela é. Não é um CFOP 0500, um CSOS 0, nacional, internacional. Vemos aqui agora o código 2, estrangeira. Estrangeira com permissão. 2.101. Vou voltar um pouco e ver esse porta-detergente aqui, ó. 5, o primeiro dígito, 5. E o outro complemento, 500 do CSN. CSOSN. Então, vou procurar a origem 5 e o CSOSN 500, o que corresponde? Origem 5, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação, ou seja, igual a 40, inferior ou igual a 40%. Então, aquele produto tem, no mínimo, tem de 40% para baixo, tem até 40% de produtos de importação para produzi-lo. Então, é o 5. E o 500 é o quê? ICMS cobrado anteriormente. Então, ele é 5, que ele é uma mercadoria nacional, que tem produtos, né, de importação nele, compõe a ele, e 500 que tem ST. Tá? Muito tranquilo isso. Lembrando o que eu acabei de falar. Tem que haver correlação entre CSN e CFOP. Você não pode vender falar que ele é 500, o CSSN dele é 500, que tem cobrança anteriormente de CST, e colocar um CFOP 5102 que é tributado. Não pode existir. A Cefaz não vai bloquear. Mas fica uma informação errada. Dessa forma, você consegue até verificar se a nota que está chegando para você está correta. Então, lembrando sempre que o primeiro dígito, se for CSOSN, vai ter 4 dígitos aqui. Se for CST de empresa, lucro presumido, lucro real, vão ser 3 dígitos, sempre considerando que o primeiro dígito é a origem e os outros dígitos restantes são a classificação da situação tributária dele. Então, olha só, mas como que você vai saber que esse CFOP é 5405? Perguntando ao seu contador, jogando no Google, fazendo uma anotação, deixando um recadinho na tela do seu computador, que 5405 é ICMS, mercadoria com cobrança de ST anteriormente. 5102, venda de mercadoria adquirida e recebida de terceiros. Se não tem escrito na frente que é ST, não tem ST na cobrança. E aqui embaixo eu tenho um 0101, que é a mesma coisa. Então o 0 eu sei que é nacional e o 101 que é com permissão de crédito pelo Simples Nacional. Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. E o 0 nacional, ou 1 estrangeira, e assim a gente encerra a parte de ST do Simples Nacional. Na próxima tela, eu já vou mostrar um pouco melhor, você vai entender bem aqui, ó. O porta-saco, né? O porta-saco de leite, 0,500. 0 origem nacional, 500 cobrado anteriormente por ST. Vamos por outro item, o porta-detergente, 5,500. 5 origem nacional, tem lá as situações, né, com mercadoria ou bem de conteúdo de importação inferior a 40%, 500 cobrado anteriormente, cobrada ST anteriormente. Normalmente, você vai ver isso aqui, ó, FCI, ficha de conteúdo de importação. Quando você vira isso aqui, você pode ter certeza que essa mercadoria é importada. Tem alguma coisa de importação nela. Tá? Ficha de conteúdo de importação. E no último exemplo, 2.101, o que não é um CFOP 2101, aqui nós estamos falando de CSOSN. O 2, origem estrangeira, adquirida no mercado interno. E o 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Então, lembre-se,
CSOSN, você está comprando de uma empresa que é Simples Nacional. CST, você está comprando de uma empresa que é lucro presumido ou lucro real. E também o campo base de cálculo de CMS aqui, ó, o campo 1, não estando preenchido, provavelmente ela é Simples Nacional. Próxima tela, vou mostrar aqui uma nota. Uma nota, vem próxima, aqui. Essa próxima tela, a gente vai mostrar uma informação de uma empresa que não é Simples Nacional, mas também, tá vendo? Ela não tem ICM. Ah, mas se falou isso e não tem... Não, falei que se não tem ICM, provavelmente ela é do Simples Nacional, provavelmente. Mas dependendo do CFOP, ela não vai ter. Por exemplo, 0, CST 0. 0 é o quê? Origem nacional. 60. Então aqui, ó, vamos ver o CST, tem 3 dígitos, entre aspas. Então, lucro presumido ou lucro real. 4 dígitos, ou 1 barra mais os 3, somando dá 4, Simples Nacional. Então, código de situação tributária, 0. Origem. E os outros 2 dígitos, CST. 0 nacional, 60. Cobrado anteriormente por substituição tributária. E o CFOP, 5403, que corresponde à venda de mercadoria adquirida e recebida de terceiros, com cobrança de ST anteriormente. 0, origem nacional, 40, não tributada. E o CFOP dela já mudou, 5102. Então, aqui eu não poderia colocar 5403, porque essa mercadoria, esse leite, ele é isento. Aliás, não é isento, ele é não tributado. Tem diferença de isento e não tributado. Não, então, o 40 diz que ele é não tributado e está falando que o 0. Então, ele é nacional, não tributado. Ele é nacional com cobrança de ST anteriormente. Então, esses dois campos têm forte correlação. Repito, não poderia colocar 0,60 ou 1,60, 2,60, seja o que for aqui, e aqui colocar 5102. Seria incoerente isso. Não tem equivalência entre um e outro. Da mesma forma que eu não poderia colocar 40 e aqui colocar o 5403. Tá bem? Ficou claro, né? Lembrando que deve-se perguntar ao seu contador sempre na dúvida. Mas CST, CSOSN é a junção de tabela A, que é a origem, mais tabela B, que é CST ou CSOSN. CFOP, procura na internet, joga no Google, tem informação adoidada para isso, pergunta ao seu contador que ele vai te passar uma tabelinha. Talvez na sua empresa você não mexa mais com 5 ou 6 CFOPs, tanto para saída quanto para venda, para entrada, quanto para saída, quanto para entrada, na conversão daquilo. Muito simples, você faz a nota aí na tela, pega no computador e vida que segue. Próxima tela. Mostrando aqui, ó, uma outra nota, que essa já tem mais informações do que as que nós vimos anteriormente. Essa eu já tenho base de cálculo de CM, valor de CM, base de cálculo de ST, valor de ST. O que é ST? Substituição tributária, que você vai aprender no vídeo do Alexandre Lobo, do ALF, lá do Rio de Janeiro, que eu vou deixar aí embaixo para você. Base de cálculo aqui são diferentes, porque existem os cálculos diferentes para ST. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Desculpe. CST 4. CST 4, origem. 10 CST, primeiro dígito, origem. Os restantes, CST, CFOP 6403, significa que essa empresa comprou de fora do estado de origem dela. Ela comprou de fora, 6403. Então, essa empresa, se ela for lançar essa nota no sistema de nota fiscal dela, que você vai perguntar para o seu programador como é, então, suponhamos que fosse ativo imobilizado, ela fosse comprar para lançar no ativo imobilizado. Então, ela vai procurar na tabela de CFOP, compra para o ativo mobilizado com ST, vindo de fora do estado. Vamos olhar então a tabelinha, hein? 4.
origem 10 no CST. Vamos voltar aqui, vamos regredir. 4, nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos que tratam o decreto-lei, parará. Então, ele é nacional. Qual que é o restante? 10. 10, tributada, ou seja, tem ICM e com cobrança de ICM por ST. Opa, beleza, fechou. Casou minha lógica. Tem ICM e tem ICM-ST. Então, 0. O primeiro dígito, né? 4, origem 10. Tributada e com cobrança de ST. Tributada, base de cálculo e com cobrança de ST. Simples demais, você nunca mais vai esquecer isso. Agora nós vamos falar um pouquinho, aqui já é um bônus, sobre a escrituração. Vou voltar aqui. Escrituração de notas. Como lançar as notas de compra. Eu devo lançar tudo que a minha empresa comprar? Sim, tudo. Toda nota emitida no nome da sua empresa, você tem que lançar, tem que escriturar. Seja material para revender, produzir, uso e consumo, ativo mobilizado, comprou um carro, alguém mandou a nota para você reparar uma mercadoria ou consertar, alguém mandou uma nota para você industrializar, a empresa cortou o tecido e mandou para você costurar a camisa, tem que lançar e tem que devolver. Então a nota tem um CFOP, que você vai entrar com ela, correspondente à entrada para industrialização, por exemplo, e vai ter um CFOP que você vai mandar, retorno de industrialização. Um exemplo muito simples disso, né? A camisa. E você sempre tem que se fazer essa pergunta, tá, meu amigo e minha amiga? Não passe disso, olhando item por item de uma nota fiscal. Para qual finalidade eu estou comprando ou entrando com esse produto? Porque nós vimos numa tela anterior aqui que esse notebook eu posso comprá-lo para meu ativo imobilizado ou eu posso comprar para revender. Então, se eu estiver comprando para revender, eu tenho que lançar com um determinado CFOP. 2403, por exemplo, 2407, eu não me recordo aqui. Ou para uso e consumo, 2556. Agora tem ST, eu tenho que ver qual que é o CFOP, não uso e consumo, desculpe. Para ativo imobilizado. Ativo imobilizado. Estou comprando para colocar no meu ativo imobilizado, vindo de fora da minha cidade, do meu estado, vindo de fora do meu estado, com ST. Então, eu tenho aquela codificação, aquele CFOP para isso lá. Então, sempre se pergunte para qual finalidade estou comprando ou entrando com esse produto. Pela resposta, você encontrará o CFOP correspondente para lançar esse item de forma correta. Aqui, apenas alguns exemplos, alguns CFOPs que eu coloquei, mas existem diversos. E lembrando que para todo CFOP que você compra, tem um CFOP que você tem que lançá-lo. Para todo CFOP de saída, tem um CFOP correspondente de entrada. Sempre baseado nessa perguntinha. Qual finalidade que eu estou comprando esse produto ou entrando com ele? É para uso e consumo X? É para revender Y? É para reparar? Tararã. É para conserto ou industrializar? Tararã, tararã, tararã. Sempre tem um. 5101, venda de produção de estabelecimento para dentro do seu estado, você está produzindo. E 1101, você vai ter que lançar. Isso aí já é na entrada. Na hora que você lança, você converte, você altera o CFOP para a sua realidade. Você não emite uma nota 1101 para vender. Tá? Existem os casos em que empresas podem emitir a nota para eles próprios. Às vezes, uma empresa que compra latinhas de alumínio, durante o dia, a pessoa chega, pesa, tira uma nota de entrada, porque eu, pessoa física, fui lá e vendi uma latinha de alumínio que eu catei na rua. Um exemplo. Mas, em vias de regra, em vias normais, você vai apenas transcrever a nota alterando o CFOP para a sua realidade, baseado na resposta anterior. 1102, 5102, 6101, tem os em vermelhos aqui, ó. Compre para o bem do ativo mobilizado,
compra material para uso e consumo, você comprou aí material de limpeza para limpar seu estabelecimento, veio com nota da sua empresa, você entra com ele como uso e consumo, conversando com o seu contador, perguntando a ele se é isso mesmo. Compra para industrialização com mercadoria com regime de ST, compra para o bem do ativo mobilizado com ST, tá vendo? Tem o 1555 que é sem ST, tem aí o 1406 com ST e assim por diante, tá? Remessa para industrialização lá embaixo. Aqui não é intenção te mostrar todos os CFOPs, apenas lhe abrir a mente, lhe orientar que existe um CFOP para cada situação sua. Entendendo o DANF daquela forma, entendendo a origem, casando uma coisa com a outra, sabendo interpretar ali aquele CFOP com CST, CSSN, você vai com certeza entrar com o CFOP correto e sua contabilidade vai ter condição de prestar um serviço muito bom para você. Lembrando sempre, procure seu contador, pergunte tudo a ele. Ele é a pessoa mais indicada para te passar isso. Isso aqui foi apenas uma orientação, porque no dia a dia a gente vê muito isso. Essa é uma dúvida muito grande. E às vezes a gente dando o treinamento para a pessoa, não entra na cabeça dela, mas assistindo um vídeo depois repetindo, com certeza vai ficar mais fácil. Fiz um vídeo de uma forma muito rápida, muito, digamos assim, improvisada, né? Mas espero que sirva para você. Deixe seu comentário, sua crítica, me ajude nisso aí. Dê o like, indique para alguém, se inscreva no canal. Próximos vídeos nós iremos falar sobre algumas coisas que a gente vê no dia a dia, algumas falhas sobre a entrada do estoque, de conversão de quantidade, cancelamento, preço de custo, a pessoa que não lança a nota fiscal na ordem cronológica no dia que chega certo, altera o preço de custo da mercadoria, o custo da mercadoria vendida, todas essas coisas nós vamos fazer um vídeo explicando, tá bem? Na próxima tela aqui, ó, eu relembro, né? Lembro sempre de perguntar para qual finalidade que eu estou comprando e entrando com esse produto, você vai ter uma resposta interessante para achar o seu CFOP. Por fim, algumas referências, né, onde nós pesquisamos no Google, né, Receita Federal, Sebrae, alguns outros, e aqui tem um ajuste CNIEF número 16, que é aquilo que eu disse, que é muito provável que em 2022 eles possam alterar o CST, CSSN, talvez unificar e extinguir alguns CFOPs, dentre os quais a gente até falou hoje e usa muito. Tá bom? Fica aí meu telefone, precisando, a gente está à disposição, nos procure e deixe seu comentário e nos ajude a crescer também de forma positiva. A gente sempre quer fazer o melhor, mas a gente não está aqui para ensinar, apenas para orientar. Espero que tenha servido para vocês. Se uma pessoa tirar proveito disso, a gente já está satisfeito. Grande abraço e até a próxima.